Então, nem toda mancha que tem no dente é um processo de cárie. Por exemplo, a gente tem algumas situações em que o sulco, que é a parte de cima do dente, ele está escurecido. E esse escurecimento ele é devido a um processo de cárie que começou, mas ele foi estagnado, seja por conta da higiene bucal ou por conta de outro processo fisiológico do corpo mesmo. Então, quando a gente perceber que tem um sulcozinho escurecido lá no nosso dente, isso não significa que a cárie é o dente está cariado, mas sim foi uma cicatriz que o corpo teve por consequência de um processo que já está paralisado. Bom, nós temos duas dentições durante a vida. Nós temos primeiro a dentição decídua, que são os dentes de leite, que são aqueles mais branquinhos que a criança tem a partir de 6 meses de idade até os 12 anos. E nós temos os dentes permanentes, que são aqueles dentes que vêm depois do dente de leite, que eles podem durar a nossa vida toda se a gente cuidar direitinho deles. Em média, as escovas elas devem ser trocadas mais ou menos em 3 meses, mas a gente tem que estar atento para a cerda da nossa escova. Se a gente perceber que as cerdas elas estão mais desorganizadas, ou se elas estão de uma forma estranha ou muito esganiçada, a gente tem que saber que ela precisa ser trocada, porque isso pode influenciar na higiene bucal, porque pode causar, refletir numa higiene oral inadequada e, consequentemente, doença periodontal, cárie, etc. Então, a gente tem que ter uma noção de que 3 meses mais ou menos, mas se a cerda tiver modificada, a gente já tem que saber que tem que ser trocado. Então, existem vários alimentos que se fazem bem aos dentes, né? No caso, a gente pode citar as verduras, que as verduras elas possuem uma textura que quando a gente mastiga, algumas delas desorganizam aquela placa bacteriana na superfície do dente. E isso é excelente porque ela acaba retardando o processo de cárie. Nós também temos algumas frutas, como por exemplo a maçã e a pera, que tem esse mesmo processo. E a gente pode estar recomendando tanto as frutas quanto as verduras como ótimos alimentos para nós consumirmos, comparado quanto a uma boa alimentação. Olha, o café escurece os dentes, sim. Tudo que for consumido em excesso acaba tendo um processo de patologia no nosso corpo, né? E com o café não poderia ser diferente. No caso, o café ele tem um pigmento que também está presente tanto nos vinhos quanto nos chás e que se for consumido em excesso a gente acaba vendo um amarelamento dos dentes ou alguma mancha diferente lá. Então, o café escurece os dentes, sim.